palestra NR1 sem atalhos, como implementar com consistência e sem armadilhas, convido ao palco do Vitude Summit 2026, ela, Ana Orcades! Mais palmas, galera! Muito bem! Olá, bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, Tatiana, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de estar presencialmente discutindo NR1, na verdade, mais especificamente discutindo o gerenciamento dos riscos ocupacionais com mais de 1.000 pessoas, é uma oportunidade muito rica, e por isso eu preciso agradecer, e agradecer também a Rafaela, que está aqui carregando piano e fazendo tudo acontecer de forma perfeita e impecável. Eu sei que não é fácil organizar eventos ao vivo, e a gente fica desesperadamente ali comprometido, então um evento desse tamanho realmente é um grande desafio, e parabéns para vocês por terem feito acontecer. Bom, vamos lá. Eu acho que a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre como fazer na prática isso que já está sendo aí divulgado, que já está sendo discutido, e diga-se de passagem, de maneira muito superficial, de maneira muito pobre, todas as obrigações que estão lá na NR1, mas que a gente vai ver que, independentemente do texto da NR1, são obrigações de todas as organizações. Vou fazer uma breve apresentação, uma audiodescrição, que tem o objetivo de promover inclusão e acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, tenho 46 anos, tenho cabelo castanho, liso, abaixo do ombro, estou com um macacão preto estampado, estou sem óculos, apesar de precisar deles, e um sapato castanho. Aqui atrás de mim tem... Desculpa, gente, eu estou saindo de uma sinusite. Aqui atrás de mim tem 3 painéis enormes, onde está o meu currículo. E a única coisa que eu queria destacar aqui da minha apresentação profissional é que, desde 2020, eu faço a coordenação, a coordenação de um projeto de fiscalização que tratava da avaliação de uma determinada atividade econômica, de um segmento econômico, da exposição dos trabalhadores aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Eu estou falando de 2020, quando a gente não tinha em vigor a NR1 que a gente tem hoje. E estou falando isso só para lembrar que a obrigação de gerenciar os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho não nasce com a NR1, ela já existe desde que o mundo é mundo, desde que a Constituição Federal está vigente, dizendo que segurança e saúde é um direito fundamental, e não é dos empregados, é um direito fundamental dos trabalhadores, certo? Então, eu queria pedir a todos que peguem o celular, que eu vou fazer uma rapidíssima pesquisa, e essa pesquisa ela tem o objetivo de aproximar a inspeção do trabalho, que eu estou aqui representando, das pessoas que estão lá na ponta fazendo acontecer e transformando essas obrigações que estão descritas lá na norma em atos de gerenciamento. Bom, sobre a implementação da NR1, vou pedir que leiam o QR Code. Enquanto isso, o pessoal aí da House, por favor, colocar a outra página no ar, para a gente poder responder algumas perguntinhas. Não é essa página, não. É a outra. São perguntas bem objetivas, mas são muito importantes para a gente poder chegar aqui ao final dessa palestra. Enquanto entra, eu queria saber rapidamente a formação de vocês. Eu vi ontem que tem pouquíssimos engenheiros aqui, certo? Quem são os engenheiros? Quem são os médicos? Quem são os técnicos de segurança? Os psicólogos. Certo, então estou falando para uma palestra de psicólogos. Gente, tem aí
as perguntas. Bom, a primeira pergunta é: você está torcendo pelo adiamento da entrada em vigor das atualizações da NR1? Surpreendentemente, até porque eu estou para uma palestra técnica de psicólogos, a resposta é mais não. Mas, de uma forma geral, eu vou afirmar para vocês, com toda a categoria de quem vê isso todos os dias, a resposta é sim. A gente tem a esmagadora maioria das organizações torcendo e pedindo, pelo amor de Deus, para que haja o adiamento da entrada em vigor da nova NR1. Inclusive, protocolando pedidos de adiamento diariamente no Ministério, com as mais variadas justificativas. Próxima pergunta, por favor. É só passar para a direita. É outra aba, não é exatamente essa aba, não, que estava aí. A tendência de dar errado era mínima dessa dinâmica. Será que vai conseguir entrar a pergunta? Que senão eu passo adiante também. É a próxima pergunta. Juquinha. Quem respondeu Juquinha? Bom, a próxima pergunta era o seguinte: eu queria saber, e aí a ideia era não expor ninguém para levantar a mão, mas não tem problema, porque eu acho que o nosso objetivo aqui é fazer uma construção coletiva. Eu queria saber quem entende que hoje, na sua organização, já está fazendo diferente, muito melhor do que estava fazendo no ano passado em matéria de gerenciamento de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Está fazendo muito melhor? São poucas pessoas. Quem entende que está no mesmo lugar do ano passado? Certo. Eu queria ter uma ideia, e aí o objetivo da pergunta era que todos nós pudéssemos ver juntos, de quais são os maiores obstáculos, na sua opinião, para a implementação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho nas organizações. E eu venho fazendo essa pergunta de forma repetida, e a resposta, de uma forma geral, ela passa sempre por falta de conhecimento, por falta de segurança jurídica, por falta de informações, por falta de investimento. Essas são as respostas que repetidamente a gente vê por parte das empresas. E aí, para começar esse diálogo, eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, esse tema não é um tema novo. A gente está aqui no segundo ano consecutivo, e no dia 25 de março do ano passado, eu estava aqui falando sobre esse mesmo assunto, estava todo mundo no mesmo espírito de desespero com a entrada em vigor, que era para ter sido no ano passado, e principalmente com as mesmas dúvidas que hoje a gente tem. E aí eu jogo para vocês a seguinte pergunta: será que, se fosse o caso do adiamento, e já expresso que a posição do Ministério do Trabalho não é de adiamento, não tem nada que indique que possa haver o adiamento da entrada em vigor, será que, se houvesse o adiamento daqui a um ano, todos estariam preparados para gerenciar de forma adequada e eficiente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Porque a resposta é não. Enquanto a gente for tendo o adiamento, a gente vai continuar parado no mesmo lugar dessa discussão social, que é uma discussão muito rica. Esse novo texto, ele, na verdade, ele não traz nenhuma nova obrigação, ele está vindo tratar simplesmente do esclarecimento de uma obrigação que já está lá na nossa normatização desde sempre, e, como eu falei, já é cobrado e já é auditado desde sempre pela Inspeção do Trabalho, e ele vem só para facilitar a compreensão. Por quê? Porque, na prática, gente, não se está gerenciando nada nas organizações relacionado aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Essa parte de cima foi um print da matéria que saiu um pouquinho antes da gente vir aqui no ano passado, no dia 10 de março, que trazia informações que são informações difíceis de se alcançar, porque esses números são números difíceis de avaliar, sobre afastamentos relacionados à saúde mental no trabalho. O número do ano passado consegue ser menor do que o número desse ano. Ou seja, do ano passado para esse ano,
nada de eficiente em matéria de política pública aconteceu, porque os números continuam crescendo. E quando a gente tem um problema social, o que acontece? Acontece que existe a necessidade de o Estado, e aí o Estado com letra maiúscula, vir regulamentar, vir resolver esse problema. O problema está lá. O problema existe e tem um impacto muito alto que a gente não está conseguindo quantificar cada um dos senhores e das senhoras nas organizações onde atuam. O problema, ele traz impactos financeiros, ele foi tratado aqui hoje pela Rafaela, que mostrou bastante informação sobre isso. Na palestra anterior, que tinha a Mafuane, isso vem sendo discutido, mas ainda assim a gente precisa de dados e de números para mostrar a necessidade de atuação nesse segmento. Quando essa NR foi atualizada, também não foi à toa, porque alguém acordou e ouviu as vozes da sua cabeça mandando fazer uma mudança no texto. Qualquer tipo de alteração normativa, ela nasce de uma demanda social, desse problema de adoecimento. E ela passa por um processo que se chama análise de impacto regulatório. A NR1 também passou por essa análise de impacto regulatório. A norma foi publicada em 2020 e foi se percebendo que o texto que tinha sido publicado, que foi construído de forma tripartite, nos moldes da Organização Internacional do Trabalho, ainda não era suficiente para provocar uma mudança efetiva na forma como as organizações gerenciavam os riscos. E, por isso, foi detectado que era preciso que aquela obrigação que já estava lá na norma ficasse destacada. Ela não é uma nova obrigação. Então, esse texto, que vai entrar em vigor no dia 26 de maio, ele traz o destaque para uma obrigação que já existe. Ou seja, o que a gente tem relacionado aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Como é que a gente faz isso na prática? Primeiro, existem modelos científicos internacionais. O Gustavo ontem trouxe aqui uma discussão bastante técnica sobre a parte da ciência relacionada ao gerenciamento dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Ele citou pesquisadores, ele trouxe referências técnicas internacionais. Então, existe todo um estofo científico por trás que mostra que é imprescindível que se gerenciem os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, porque existe um nexo com o adoecimento dos indivíduos que estão expostos a eles. A partir desse modelo científico que vai brotando ao longo do mundo, existe um reconhecimento internacional desse aspecto. E a gente tem aqui, só para citar como exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho. A gente tem, gente, normatização ISO sobre esse assunto. Então, eu não estou falando de uma novidade e eu não estou falando de uma coisa assim terraplanista, aleatória, que é a opinião de ninguém. Aliás, gente, em ciência, a gente não trabalha com opinião, tá certo? A gente trabalha com fatos que são validados. A partir desse modelo científico, a partir desse reconhecimento internacional, aí sim vem uma resposta regulatória que falou o seguinte: a gente precisa sistematizar o gerenciamento da exposição aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho dentro do mesmo sistema. E isso, como não está sendo feito de forma adequada, a gente tem que provocar isso no Estado, a gente tem que provocar nos administrados e vai ser através de uma atualização da legislação. Eu tenho certeza que, se não tivesse havido essa atualização na norma em 2024, hoje, nesse auditório, não teria 1.800 pessoas se propondo a participar dessa discussão, porque o tema é antigo e eu nunca vi na minha vida um auditório com 1.800 pessoas discutindo regulação sobre segurança e saúde no trabalho. Então, se a gente está aqui, é porque a NR1 foi atualizada dentro desse processo que envolve toda uma história pregressa a partir de modelos científicos e a partir de reconhecimento internacional. E quando a gente não faz isso, gente, é a mesma coisa que aconteceria se fosse, por exemplo, uma exposição ocupacional ao ruído. Se você... Nossa Senhora!
Se você tem exposição ocupacional ao ruído, e aí vem a primeira coisa, sempre que você tiver dúvida sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, sobre o que vai fazer ou sobre o que não vai fazer, pensa o seguinte: e se fosse um agente que você tem domínio sobre as respostas? E se fosse o ruído? E se fosse uma máquina? Se fosse um equipamento, o que eu faria? Primeiro, se eu tenho aquela máquina fazendo um ruído estrondoso, ruído está associado a quê? A perda auditiva, entre outros agravos. Se eu tenho aquela máquina e eu não gerencio, não importa se eu escrevi ou não escrevi em um documento que aquele ruído existe. O que importa é que ele está lá naquela atividade adoecendo as pessoas. Na medida em que você mantém a exposição, você agrava o quadro, você adoece a coletividade e vai ter cada vez mais dificuldade de enfrentar a exposição e de realmente trazer aqueles aspectos para o seu colo e para conseguir um gerenciamento eficiente. Então, enquanto mais cedo a gente faz isso, e estamos todos atrasados, tá? Quanto mais cedo a gente faz isso de forma mais eficiente, a gente consegue gastar menos energia para fazer um trabalho bem feito, porque o problema é real, o preço que a gente já está pagando é um preço altíssimo, e a gente precisa, e existem caminhos, e o que eu quero terminar hoje, no final dessa fala, trazendo para vocês, não é resposta de nada, não esperem que eu venha aqui explicar tintim por tintim, falar qual é a pílula mágica do conhecimento suficiente para você chegar lá no final. O que eu espero que todos os senhores possam é, a partir de um incômodo, chegar a perguntas mais qualificadas, chegar ao caminho de onde é que eu vou fazer a pesquisa e como é que eu faço para descobrir o que eu quero saber. Mas para eu descobrir o que eu quero saber, eu tenho que ter a dúvida. Ontem foi dito aqui que as pessoas que não estão incomodadas, elas não descobrem nada e elas não conquistam nada. Não é isso? Então, o que eu quero é causar um incômodo suficiente para que a gente possa realmente saber como chegar às respostas certas e não ficar comprando as soluções mágicas que estão espalhadas por aí, porque elas não são eficientes. E em matéria de auditoria, gente, isso tudo é auditável. Ergonomia, os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho estão incluídos na ergonomia, como eu vou mostrar. Ergonomia é auditável, ergonomia é periciável. Então, qualquer coisa que você faça ou registre, você tem que pensar como é que é possível auditar essa decisão que foi tomada. Bom, essas são as obrigações que hoje estão na NR1. Quando eu tenho a palavra deve em uma norma, em uma lei, é uma obrigação, e obrigações elas têm que ser comprovadas. É tipo o jogo do bicho, vale o que está escrito. Não adianta você fazer um monte de coisa se não promover os registros adequados. A organização deve evitar ou eliminar os perigos. O que é um perigo? Tecnicamente, juridicamente, perigo é aquela coisa, entre aspas, porque não precisa ser uma coisa, pode ser uma condição, né, naquela atividade, que a literatura técnico e científica associa ao desenvolvimento de um agravo, tá certo? Agravo, uma doença, um problema de saúde. Assim como o ruído, todo mundo sabe que está associado à perda auditiva, entre outros problemas extraauditivos, os fatores de risco psicossociais relacionados a um trabalho são aquilo que a literatura técnico e científica associa a um agravo, a um adoecimento. Eu sei que existe muita dificuldade de entender o que é o aquilo e o que é o adoecimento, mas a gente não pensa, a gente não acha, a gente busca uma fonte que depois você possa defender de onde você tirou aquela informação. O que a gente vê nos programas de gerenciamento de riscos? Ele vai avaliar probabilidade e severidade. Quando vai falar da severidade, que é a magnitude do dano, vem uma informação delirante qualquer. E aquela informação não saiu de lugar nenhum. E a gente pergunta, por que você está botando essa severidade baixa? A pessoa que está do outro lado fica muda, não sabe responder.
Quando a gente escreve alguma coisa, a gente tem que saber responder quando é questionado. O trabalho de auditoria é isso, é fazer as perguntas e esperar pela certeza nas respostas. E a avaliação de risco, que é o que a NR1 determina que seja feito, é isso, é uma ferramenta poderosa de gestão que, se você atender e cumprir adequadamente, você tem fundamentação para tomar decisões com segurança. Se eu estivesse falando, gente, de uma norma que vem trazer a você segurança para tomar decisões financeiras, eu tenho certeza que você ia abraçar essa norma com muita força, dar um sorriso e querer que ela fosse atualizada diariamente para fundamentar sua tomada de decisões. Essa norma é uma norma de gerenciamento de um risco da espécie operacional que tem que estar integrada com todas as outras áreas de gerenciamento de risco. Então, eu quero que a gente veja essa norma como um caminho para o sucesso na eficiência das organizações. E o que você tem que fazer? Se alguém não tem que ser exposto a um risco naquela atividade, se não é inerente àquela atividade, eu não posso expor ninguém. E esses perigos, eles podem ser uma máquina desprotegida ou, como a norma não limita, um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. A linha C está falando de avaliação de riscos. Isso é uma novidade da NR1. A NR1 ela traz essa obrigação de se avaliar os riscos para quê? Para estabelecer prioridades. Digamos que você dê acesso numa emergência de hospital com uma escoliose, porque você já tem essa escoliose lá, mas também com uma dor abdominal aguda. Dor abdominal muito intensa, aguda, que pode ser um abdômen agudo, pode ser uma apendicite, pode ser um monte de coisa. A sua expectativa não é ser tratado da escoliose ou de uma coceira no dedão do pé. A sua expectativa é que você seja imediatamente avaliado com relação àquela possível apendicite, que pode ser gases também, mas pode ser uma apendicite, por quê? Porque aquilo mata, concordam? Mata se não for tratado. Se você for avaliado por um médico que começar a dar atenção para a sua escoliose, eu tenho certeza que você vai ficar com ódio, vai reclamar e vai querer processar o hospital. Assim como, se você estiver na sala de emergência, com aquela dor, esperando, com a pulseirinha, não tem pulseirinha, gente, na sala de emergência? Com a pulseirinha vermelha e entrar alguém com a dor no dedão do pé, e essa pessoa passar à sua frente, e você ficar lá gemendo na cadeira com dor, você vai, inclusive, querer processar o hospital, não é isso? Essas pulseirinhas são um sistema internacional de triagem de riscos, de avaliação de riscos, que traz para o médico e, consequentemente, para o hospital, que é a empresa, a segurança de tomar decisões e de priorizar ações. E o que a gente está falando aqui é que a NR1 traz isso para você mastigado. Qual é a obrigação das organizações? É proteger a saúde, é preservar a saúde, porque ninguém pode adoecer em razão do trabalho. Saúde, hoje, no nosso ordenamento jurídico, significa não apenas a ausência de afecção ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde estão diretamente relacionados com a segurança e higiene do trabalho. Ou seja, lá na Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, vigente no nosso ordenamento jurídico, não foi a NR1 que inventou, a gente já tem a saúde mental integrada à saúde física. Então, hoje, já é uma obrigação, e se é uma obrigação legal, é auditável, que se cuide da saúde do trabalhador. Para eu cuidar da saúde do trabalhador, eu tenho que saber o que tira a saúde do trabalhador, o que nos adoece. E nós somos seres que fomos lá projetados por Papai do Céu para sermos livres e criativos. Na medida em que qualquer coisa nos tira essa liberdade, nos encaixota, isso tem o potencial de adoecer o indivíduo. E aí, então eu não posso trazer metas, eu não posso limitar a atividade do indivíduo? Não é isso, gente. É claro que a gente pode, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e gerenciar tudo aquilo que pode adoecer o trabalhador. O que a NR1 fala? Gente,
Caramba, eu vou andar de avião hoje. Eu vou andar de avião hoje. Bom, o que a NR1 fala? Ela fala que para qualquer espécie de perigo, ele tem que ser identificado, ele tem que ser avaliado e tem que ser implementadas as medidas de controle. Sempre que você for tiver uma dúvida com relação aos fatores de risco psicossociais, eu vou pensar, e se fosse outro perigo? Não foi isso que eu falei? Se for o ruído, eu vou identificar, avaliar e controlar. E eu vou promover registros, já que eu tenho que gerar... Gente, não precisa tirar foto. Isso aqui vai estar disponível para todo mundo, tá? No último slide tem até um QR Code. Tudo que eu tenho que fazer para atender a legislação, eu não tenho que promover registros? Nesse caso, esses registros são o que compõe o PGR, que é o tal do Inventário de Riscos e Plano de Ação. Isso aqui foi construído com base na ISO 31000, com base na ISO 45001, que são normas internacionais de gestão de riscos. Então, se eu tenho que gerenciar riscos ocupacionais, se eu tenho que construir um programa de gerenciamento de riscos, eu estou falando de entender tudo aquilo na atividade que pode estar adoecendo o indivíduo e não permitir que adoeça. Implementar a NR1 não é criar ações de bem-estar. Ações de bem-estar são fantásticas, são excelentes e fazem bem à saúde, mas não possuem relação com gerenciamento de riscos ocupacionais. Não é aplicar questionários isolados e não é oferecer suporte individual. Isso significa que não pode ser feito isso nas organizações? Não. Só que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Atender a NR1 não é isso aqui. Quando você promove uma ação de bem-estar, você está promovendo por outros motivos e não para gerenciar riscos ocupacionais. Sumiu aqui, gente. Ele está aqui ainda, mas não está lá. O que é implementar NR1? Olhar para a organização do trabalho e entender o que na organização do trabalho que pode estar adoecendo o indivíduo. Priorizar intervenções lá na organização do trabalho, porque aqui é que está a fonte do adoecimento. E está sempre monitorando, porque para qualquer aspecto relacionado à gestão, eu tenho que ter indicadores e metas. E sem indicadores e metas, eu não vou saber se o que eu estou fazendo está sendo eficiente. E eu queria trazer, para a gente encaminhar já para o final, algumas culturas que são muito equivocadas, que nascem de dores reais das organizações, mas que não estão alinhadas com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Primeiro, elas são consequência, são um retrato de que o problema não está sendo entendido. A gente vê as organizações e o público, os administrados, querendo saber qual é a ferramenta certa, sem nem saber o que vai fazer com essa ferramenta. Se você deu entrada lá na emergência do hospital com dor abdominal aguda, você tem que fazer o quê? Um ultrassom de mama para saber? Não é por aí, eu tenho que saber qual é a ferramenta certa para aquilo que eu quero descobrir. E isso não tem nenhuma efetividade se eu não tenho um método de trabalho. As organizações têm muito medo de mexer na organização do trabalho. Ainda não entenderam que o caminho é a organização do trabalho e não o indivíduo. E, principalmente, gente, se a gente está falando aqui com profissionais de SESMs corporativos ou de SESMs terceirizados, a gente precisa de integração entre as áreas, a gente precisa da saúde ocupacional, do programa de controle médico e saúde ocupacional totalmente integrado ao gerenciamento de riscos, porque essas informações, no dia a dia, elas estão se perdendo. E a gente está deixando de promover melhorias no sistema de gerenciamento, porque eu tenho um PCMSO falando um monte de atrocidade, um PGR falando um monte de absurdo, e um não conversa com o outro. Então, primeiro, gente, as ações de bem-estar, por melhores que elas sejam, e eu não sou contra ações de bem-estar, só que isso não é alvo de auditoria, as ações de bem-estar, elas não estão relacionadas ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Eu tenho visto muitas organizações colocando no plano de ação coisas como campanha do Outubro Rosa. Qual é o fator de risco psicossocial que é mitigado por uma campanha do Outubro Rosa? Nenhum. E a pergunta tem que ser essa quando você construir um plano de ação. Atendimento psicoterápico.
Qual é o fator de risco organizacional mitigado por atendimento psicoterápico? Gente, terapia é fundamental. Terapia todo mundo tinha que ser obrigado a fazer pela legislação. Terapia melhora a qualidade de vida das pessoas, mas não está relacionado a nada na organização do trabalho. Seria equivalente a dizer que se o cara está exposto ao ruído, eu vou fornecer a ele mais células ciliadas no interior do aparelho auditivo para ele não ficar surdo. Vai continuar exposto ao ruído, mas não vai ficar surdo. E isso não é uma atuação na organização do trabalho. Ginástica laboral, enfim, socorros, sala de descompressão. Sala de descompressão não está resolvendo nenhum tipo de problema na organização do trabalho e daí por diante. Então, você não pode ter isso? Claro que pode ter atendimento psicoterápico, suporte do nutricionista, ginástica laboral, só que isso não é para aparecer no programa de gerenciamento de riscos, tá certo? Segunda cultura equivocada, necessidade de ferramentas. Não precisamos de ferramentas para a esmagadora maioria dos problemas relacionados aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O que a gente precisa é saber o que a gente está fazendo e trazer os trabalhadores para dentro desses processos. Eu dei o exemplo de você dando entrada na emergência do hospital com dor abdominal aguda. Eu quero perguntar para vocês, qual é o melhor exame do mundo? Qual é o melhor exame do mundo, gente? Pensa no melhor exame que você acha. E aí vou consertar a pergunta. Existe um melhor exame do mundo? Não existe. Por quê? Porque o exame ele é específico para aquilo o que eu quero examinar. Questionários podem ter questionários fantásticos. Ah, porque eu estou passando aqui o COPSOC, o HSE e os caramba. Gente, para passar um questionário eficiente, um questionário que seja versão reduzida, 35 perguntas, validadas para o português, a escolha está certa. Primeiro, será que eu tenho uma equipe qualificada, treinada, de acordo com aquele questionário, para passar aquele questionário? Será que aquele público-alvo tem a capacidade cognitiva, foi instruído a como responder? Será que ele tem a oportunidade de, dentro da atividade dele, responder? Será que existe anonimato? São tantas perguntas que eu vou dizer para vocês que a maior parte dos questionários que eu vejo sendo passados, eles servem para um nada. Eles não fundamentam a tomada de decisões. Então, eu só vou pensar em implementar ferramentas quando elas puderem me trazer um benefício. Isso é a mesma coisa que fazer um exame num paciente que não vai trazer informação nenhuma e que não vai fundamentar uma decisão do profissional médico, tá certo? Terceira, dizer que se eu estou identificando os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eu estou criando um problema para a organização. Hoje a Tati estava falando dessa grande dor das empresas, e eu sei disso. Existe uma grande resistência a registrar no documento, porque assim, olha, se eu registrei, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu preciso que todos saibam que não é assim. Você tem que fazer alguma coisa, não é porque você registrou, é porque existe aquele problema. Mesmo que eu não escreva no meu PGR que eu tenho ruído e o ruído tem que ser gerenciado. Se você não registrou o ruído, vai ser autuado porque não registrou, não identificou o perigo e não gerenciou o risco. E a mesma coisa com o fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. A norma, ela não vem criar problemas, ela vem trazer uma resposta para que esses problemas sejam resolvidos. O PGR não é um documento de confissão de problemas e de irregularidades. É um documento que mostra para as organizações que aquilo que precisa ser feito está sendo feito de acordo com o que preconiza o ordenamento jurídico e todo o normativo e o conhecimento técnico e científico naquela área. E o que a gente acaba vendo todos os dias é uma série de propostas de intervenções que foram tomadas e estão sendo implementadas sem antes um diagnóstico. E aí, quem respondeu aqui que já está implementando adequadamente a NR1, eu quero que se pergunte se essas ações que estão sendo implementadas foram tomadas a partir de um diagnóstico, porque elas têm que corresponder a um diagnóstico, assim como um tratamento para a saúde tem que vir a partir do conhecimento exato do problema.
Se você entrou na emergência com dor no peito e, na verdade, estava tendo uma crise de pânico, você não tem que ir para o centro cirúrgico fazer um cateterismo. Assim como, se você estava infartando, não adianta botar um Rivotril debaixo da língua que não vai te curar. Tá certo? Bom, então o que é um programa de saúde mental no trabalho? É aquilo que operacionaliza uma decisão de reorganização do trabalho. Reorganização do trabalho. Isso faz parte necessariamente de um programa de saúde mental. Sustentam mudanças em processos, fluxos, metas ou jornadas. Estruturam suporte institucional coerente com o risco identificado. É o remédio certo para o problema de saúde certo. Fortalecem capacidades de gestão diretamente relacionadas ao controle do risco. Não é a ginástica laboral. A ginástica laboral tem uma indicação, ela serve para quebrar aquela monotonia da tarefa. Ela não gerencia nenhum fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, primeiro, gente, tem que fazer a pergunta certa para achar a resposta certa. E a pergunta é: o que na organização do trabalho está doente? Gente, a doença, ela está no CNPJ e não no CPF, tá? Ou seja, o tratamento, ele é no CNPJ e não no CPF do indivíduo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a NR1 e integrar com as outras normas já existentes. Vocês estão vendo que até agora eu não falei nada do próximo texto da NR1? E praticamente não vou falar, porque não faz diferença o próximo texto da NR1 para isso que a gente está discutindo. A NR1 tem que estar integrada com a saúde ocupacional, que é a NR7. Ela está aqui no meio, no pedestal, não é à toa. E ela tem que estar integrada com a norma regulamentadora 17, que é a norma que trata de ergonomia. A definição de ergonomia é adaptar a atividade ao indivíduo, está lá na NR17, adaptar as condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, e isso também inclui a organização do trabalho. Isso é o que está na NR17 vigente hoje. Na verdade, você tem que focar não apenas em atender a NR1. Na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui é que você nem precisa da NR1, você tem que atender a NR17. A NR17 trata de adaptar a atividade ao indivíduo em todas as suas dimensões, para além da dimensão biológica, que é a ergonomia física, mas também na dimensão cognitiva, psíquica e coletiva. E é aí que estão os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O que você tem que fazer na prática para a gente poder sair daqui sabendo qual é o caminho que tem que ser trilhado? Tem que integrar a NR1 com a NR17. Eu tenho que sempre entender que a ordem é perigo, risco, medida de controle, seja para o ruído, seja para um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. E eu tenho que estar com esse mantra aqui na cabeça. Tudo começa e termina na organização do trabalho. Desculpe, o tratamento que eu tenho que propor, ele tem que alcançar a organização do trabalho. E ninguém está no escuro, gente. Ninguém tem que ficar preocupado, imaginando que não existe caminho trilhado para o que deve ser feito. Eu vou passar agora uma sequência de slides que vocês vão ficar com eles, não precisa fotografar, que trazem referências técnicas internacionais. Textos que não brotaram da cabeça de ninguém e que não são a opinião de ninguém. São textos validados pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Internacional do Trabalho, norma ISO, que trata de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Aí eu fiz umas adaptações aqui das tabelinhas para poder ajudar vocês também a entender do que a norma trata. Lista de doenças relacionadas ao trabalho. Ontem a Sirlene mostrou de forma mais detalhada essa lista e mostrou o que ela pode te oferecer de subsídio para tomar decisão. E tudo que eu estou citando, eu coloquei ali um QR Code para ajudar. E eu queria só destacar isso aqui. Se eu puder dar uma sugestão para vocês de leitura hoje, antes de dormir, as notas de documentação evolutiva 01 de 2018. Isso foi um documento, ele é do E-Social, né?
foi construído de forma tripartite, com fundamentação técnico e científica, e só não entrou no E-Social, mas está disponível gratuitamente, é só pesquisar lá na internet, que ele fala de quais são os fatores de risco psicossociais por onde você pode começar a sua adaptação. Gente, e ajuda muito. Bate essa tabelinha com o que tem na sua empresa no dia a dia, conversa com a sua equipe, bota os trabalhadores para dentro dos processos, que você não vai estar começando do zero e vai ter muito mais segurança na hora de realmente começar a dar os passos. E ajuda nisso aqui, olha, gente, padronização da descrição dos riscos ocupacionais. Então, esse documentozinho é fantástico. Abre lá a NDE, busca por ergonômico, que aí você vai estar lá, vai ver que dentro da ergonomia já estão os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. E para finalizar, na prática, como é que eu vou fazer, de fato, esse enfrentamento? Eu vou começar necessariamente pelo começo, assim como se fosse o ruído. Vou começar estabelecendo, e vocês sabem fazer isso com o pé nas costas, para qualquer outra coisa, sua empresa sabe fazer isso com relação aos riscos financeiros, tá certo? Eu tenho que primeiro identificar e trabalhar a questão da governança, em seguida passar para identificação, avaliação e controle, conforme a gente já mostrou aqui atrás, como seria para qualquer outro tipo de fator de risco. Definir escopo e governança, não tem como fazer isso partindo de baixo para cima, a gente tem que ter suporte de cima para baixo para poder fazer a coisa acontecer. Identificar os fatores de risco com base sempre no conhecimento técnico e científico e não, de novo, nas vozes da sua cabeça. Entender o que são os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho para poder direcionar o seu olhar e a sua pesquisa nas organizações e saber que a OSHA da Europa, por exemplo, já fala que esses fatores de risco psicossociais e a obrigação das organizações com relação aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, aquilo que nasce na organização do trabalho, no planejamento daquelas atividades. Se o problema está na organização do trabalho, a solução nunca vai ser em nenhum outro lugar que não na organização do trabalho. A solução necessariamente tem que ir na raiz do problema. Identifiquei da mesma forma como eu faria se fosse um ruído. Passo para avaliação de riscos, com fundamentação técnico e científica. Passo para as medidas de controle. Necessariamente tenho que priorizar, de novo, intervenções na organização do trabalho, e aqui já estou usando a referência da NR 17, porque gerenciar riscos centraliza tudo na NR 1, mas tem que contar com a integração de todas as normas. E sem isso aqui, não dá para fazer. Quem está submetido ao fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho ou a qualquer outro risco são os trabalhadores. E os trabalhadores têm que ter participação na identificação, avaliação e controle. Não podemos confundir participação dos trabalhadores com deslocamento da responsabilidade para os trabalhadores. Eu espero que todos tenham muita clareza e compreendam que são duas coisas completamente diferentes. O letramento do trabalhador é fundamental, mas não é uma medida de controle. É uma forma para a gente incorporar os trabalhadores nos processos. E o meu pedido aí, enquanto chefe de fiscalização, enquanto agente público que trabalha na área, no Executivo Federal, que está ali para implementar a normatização, a gente não legisla, quem legisla é o Legislativo, e a gente não julga, quem julga é o Judiciário, a gente executa. O meu pedido encarecido do fundo do meu coração é que a gente pare de lutar com a legislação. A legislação não é inimiga de ninguém. A legislação, como eu já disse, é uma ferramenta poderosa de sucesso para as organizações que estão ali na ponta, tentando resolver problemas reais. Por quê? Porque essa legislação foi construída para resolver problemas. Então, se aproprie dela, use como se fosse sua, porque ela é sua e foi desenvolvida, não foi desenvolvida pensando nas empresas do nosso lar, do mundo da Moranguinho, não foi.
foi desenvolvida a partir de dados e informações das empresas reais que existem no Brasil. A esmagadora maioria das empresas do Brasil são pequenas e médias, tá certo? A esmagadora maioria. E esses problemas aqui são problemas comuns a pequenas, médias e grandes empresas. E aproveitem essa oportunidade incrível e fantástica de estar todo mundo reunido aqui procurando soluções, por quê? Muitas vezes, na maioria das vezes, a solução de um vai servir para quem está do seu lado, porque os problemas são os mesmos e o caminho vai ser o mesmo também. Quando a gente encurta esse caminho, a gente chega lá muito mais rápido. A gente ainda está asfaltando esse caminho, mas eu tenho certeza que, na medida em que todo mundo levantar com melhores perguntas e for na direção certa das respostas, o caminho não é nenhum bicho de 7 cabeças. E o que a gente está pedindo, aí a gente, Estado com letra maiúscula, não é para ninguém construir um foguete. Tá certo, gente? É para fazer o arroz com feijão. Porque o arroz com feijão, que é o prato da mesa de todo brasileiro, ele nutre perfeitamente. O que a gente quer é um arroz com feijão que vai resolver 90% dos problemas de todos os senhores e de todas as senhoras. Tá certo? Esse QR Code já dá acesso direto aí à apresentação. Baixem, usem as referências e desejo a vocês muito sucesso. E coloco a Inspeção do Trabalho sempre ao lado das organizações para ajudar a resolver todos esses problemas. Obrigada.